Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Vamos, antes de falar da parte do eMaster NCAIP com SRV6, vamos fazer aqui uma introdução aí ao assunto, né? O que que acontece? O eMaster NCAIP, ele é a nossa controller, né? Dentro da estrutura do Segment Routing V6, nós temos que configurar aqui a rede, né? Então, basicamente, aqui no nosso exemplo, os roteadores um, 2, 3 e 4, eu preciso já colocar endereçamento IPv6 em todas as interfaces, ah, habilitar o protocolo interno, o roteamento interno, né, o IGP, que o mais recomendado aí seria o ISIS, tá? Porque o ISIS, inclusive para ter uma escalabilidade maior, né, para a gente conseguir trabalhar aí com redes maiores, a ideia é que o protocolo interno seja o IGP, né, seja o ISIS rodando dentro do core. Como é que funciona? Se eu for construir, criar a política com os caminhos, né, os túneis que vão ser criados para cada aplicação que eu quero rodar dentro do core, isso é um trabalho manual monstruoso, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, primeiro, tendo a infraestrutura previamente montada, o control plane, a inteligência, ela vai ficar lá no eMaster, lá no NCE, né? Então, a ideia básica tem o core criado com IPv6 nas interfaces, o ISIS rodando para poder fazer com que toda a topologia da rede seja aprendida, né? Que os roteadores descubram aí os vizinhos e as redes dos vizinhos. E aí vai começar o trabalho de inteligência do eMaster nesse contexto, né? Primeira coisa que nós temos que entender é o core da rede, os equipamentos, os roteadores que têm os sites dos clientes ligados, são os PS. Os PS também têm que se falar entre si, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o MPBGP, né? Vou ter aí vizinhanças, todos os PS vão ser vizinhos com MPBGP. Eu poderia fazer um full mesh entre eles, ou então usar o conceito lá de route reflector, né? Por exemplo, o roteador 2 poderia ser o meu refletor de rotas, e os roteadores um, 3, 4, todos eles fariam vizinhança com o R2. O próprio eMaster NCE ali, NCIP, também seria aí um cliente do R2 como refletor, e isso seria uma forma aí de não ter tantas vizinhanças. O que que acontece? Nesse MPBGP, a gente tem uma família especial que vai estar atuando, tá? Que é o chamado BGP Link State. BGP Link State é uma família nova do BGP. A gente sabe que o BGP, na verdade, ele é vetor de distância, né? Algumas literaturas chamam ele de Advanced Distance Vector ou Path Vector, vetor de caminhos. Mas nesse caso aí a gente tem uma mutação aí do BGP, uma variação, uma família nova, que é justamente a família de Link State. E o que que essa família vai armazenar? Ahn, Nós vamos ter aqui o ISIS aprendendo os caminhos. O Isis ele tem é, campos extra que ele pode armazenar informações adicionais. São os campos que a gente conhece lá como TLV, né? Type Length Value. Eu posso criar novas informações definindo qual que é o tipo de dado, o valor, o comprimento, né, o tamanho do campo. E aí eu posso criar novos campos, novas informações para serem transportadas. No caso, o ISIS, além de aprender rota, ele vai coletar de cada segmento de rede informações relevantes para a criação da política. Então, por exemplo, o atraso de cada segmento de rede, de cada enlace, a variação do atraso, né, que é o jitter, a perda de pacotes, informações que são relevantes ali para
para contabilizar a criação da policy, né? As políticas vão ser criadas no eMaster, mas para que o eMaster consiga criar as políticas, ele tem que saber o que está passando em cada segmento de rede. Então aí o Isis, ele coleta essas informações e ele vai jogar essas informações para o BGP Link State. Nós vamos ver um pouquinho mais abaixo, tem um comando, é como se eu fizesse, é mais ou menos como se fosse uma importação, né? A família BGP Link State importa esses atributos do Isis e manda para o eMaster, para que ele consiga fazer um grande banco de dados com essas informações. Então, essa nova família do BGP Link State não tem endereços, né? A ideia é que ele colete essas informações adicionais e ele tem essas informações que são os constraints, né? As limitações que vão ser analisadas pelo eMaster. O eMaster ele tem um cálculo próprio, né? O tal do PCE, que é um algoritmo para levar em consideração todas essas variáveis coletadas pelo ISIS aí, pelo nosso protocolo interno, e aí criar as políticas para cada aplicação, né, de acordo com as limitações necessárias, né? Uma aplicação pode ser mais sensível a, a delay, né, ao atraso, outra a perda de pacotes, outra precisa mais de banda. Então ele vai conseguir tomar decisões mais inteligentes baseado no banco de dados criados aí pelo BGP Link State. Quando a política, então, ela é criada no eMaster, né? O que eu quero para cada aplicação vai ser criada de forma centralizada no eMaster, e o eMaster vai conseguir gerar a sequência de saltos que vai ocorrer a partir de cada roteador de origem para que os dados consigam sair do ingress, né, do roteador de entrada, e caminhar para o roteador de saída, para o egress. E essa configuração vai ser entregue via netconf, né? O netconf via XML. Eu vou entregar aí, num formato XML, o roteiro, a lista de saltos que cada origem deve fazer. Então, isso me permite trabalhar com uma rede grande, né? Com uma rede de grandes dimensões aí, com toda a inteligência centralizada, né? Roteamento baseado em origem e baseado nessas limitações aí que foram coletadas, né? Então o eMaster vai conhecer cada segmento de rede disponível e todas essas informações adicionais que eu havia comentado aí. Ok, isso é mais para a gente ter uma visão geral aí do trabalho do eMaster. Vamos dar uma olhada, um roteiro, né, de como seria a configuração de tudo isso. A primeira coisa, nós tínhamos falado aqui que o ISIS é o protocolo escolhido. Poderia ser outro protocolo alternativo, poderia ser o SPF-V2, tá? Ele seria uma outra alternativa. Ele tem lá as LSAs opacas que poderiam fazer um trabalho parecido aí que o ISIS faz, mas o ISIS é mais escalável, né? Então, por isso que geralmente ele é preferível, por exemplo, no backbone de uma grande operadora. Ok, optamos pelo ISIS. O que vai ser feito em todas as caixas do meio do caminho? As caixas vão ter uma loopback, que é o identificador de cada uma delas, que vai ser o segment ID, né? Que vai ser o identificador de cada caixa, depois no segment routing. Mas eu tenho lá loopbacks, que são interfaces lógicas em cada caixa. Ahn, Vamos habilitar lá o ISIS em cada uma delas, né? Então, por exemplo, aqui, o ISIS, como é o ISIS rodando dentro do backbone do nosso core de rede aí, né? Eu vou estar usando o ISIS, o level 2, né? O nível 2, que é o nível geralmente que é usado para o backbone. No ISIS tem aquela estrutura lá de ter um endereço que identifica a caixa, né? 49 é uma rede privada, ele está dentro da área 1. Essa é a primeira máquina dentro da área 1 na rede 49, né? É isso que o NET está nos definindo aí. O IPv6 ele vem desligado em todas as caixas Huawei por padrão, né? Então eu tenho que habilitar o roteamento IPv6. E aqui um detalhe importante: o segment routing para IPv6 também vem desabilitado por padrão. Então eu tenho que colocar aqui IPv6 SR Enable
para que o segment routing seja ativo também. Ok. Ahn, eu vou trazer as rotas BGP também aqui para dentro do ISIS, né? Então ele tem um import, um IPv6 import route BGP. É importante o seguinte, o ISIS, perdão, ele trabalha com dois tipos de métrica, a métrica default e esse metric style wide, né? Wide é de amplo, ampliado. Eu preciso que esse metric style wide esteja ativo para que os campos TLV que eu havia falado, né, as informações adicionais, complementares, possam ser inseridas aí. Então, para troubleshooting não vai funcionar se o ISIS, o segment routing não vai funcionar, não vai conseguir coletar as informações que precisa do segmento, se o style wide não estiver ativo, tá? Esse é um comando importante aí. O que mais nós temos ali? Bom, aí habilita-se em todas as interfaces do backbone. Aqui foi colocado, habilitou-se PV6 a interface, colocou o endereço V6. O roteamento, né? Eu também habilito o processo ISIS que foi ligado na caixa, eu habilito na interface. Na verdade, ele está primeiro habilitando o roteamento ISIS e aí especificamente o IPv6 ISIS, né? A interface pertence ao nível 2 e aí ele está dando uma métrica que é um custo, né? Pode ser usado aí para definir aí a questão dos saltos. O ISIS, a métrica básica dele é simplesmente contagem de saltos, tá? Então, eu posso definir ali. O valor padrão geralmente é 10. Eu posso colocar valores menores, maiores, se eu quiser fazer com que um caminho seja preferível a outro aí. Ok, então aqui eu tinha separado o texto, vou deixar para vocês na biblioteca do curso, explicando isso, né? A questão do que ele está habilitando, da importância do Metric Style Wide, já tinha comentado com vocês. Aí, a configuração de métricas do link dentro do ISIS, né? Bom, basicamente aqui já tínhamos falado, né? Entrar em cada interface, habilitar IPv6, habilitar o processo ISIS na interface. Uma coisa importante, tá? Dentro do protocolo ISIS, como eu quero que o eMaster ele tome decisões de engenharia de tráfego, ou seja, o melhor caminho vai ser o caminho que vai ser definido pelo túnel, né? E não especificamente apenas o que o ISIS acha melhor, eu tenho que deixar também dentro do ISIS a opção Traffic Engineer Enable. Tá? Então, a engenharia de tráfego, ou a criação de caminhos de forma por um agente externo, né? O agente externo ao ISIS é inclusive o próprio eMaster, né? Isso aqui tem que estar ativo também. Tá? Então, Traffic Engineer Enable. Ahn, e aqui que mais nós temos? Aqui a seção BGP. Eu vou ter. Nós tínhamos falado da questão do BGP Link State, mas na verdade eu tenho uma vizinhança comum, né? Por exemplo, aqui o exemplo de um AS65001 ali, né? Eu tenho a configuração dos endereços para os PS conversarem. Na verdade, o que que acontece, né? O backbone da rede, ele está falando todo em V6. Eu poderia ter ali nos sites dos clientes, né? Poderia ter roteamento V4, que vai fazer a comunicação aí entre dois sites V4. Mas o core mesmo da rede é todo em IPv6. Então aqui ele está fazendo uma vizinhança IPv6. Dentro desse BGP, ele está importando as rotas do ISIS. Então vocês notam, tem uma comunicação two-way, né? Então o ISIS e o BGP têm que conversar. Então eu tenho que importar o BGP dentro do ISIS, o ISIS dentro do BGP, como nós tínhamos visto antes ali. Ahn, o que muda também no BGP, ó, é, eu tenho a configuração do BGP Link State, né? Então import route ISIS e eu tenho uma nova família
dentro do BGP que ele chama IPv6 Family Link State. IPv6 Family Link State é, é a família alimentada pelas informações que o próprio ISIS vai me trazer, né? Com relação aos estados do link, né? Então eu vou alimentar essas informações do estado do link dentro dessa família Link State, né? IPv6 Family Link State. Que mais nós temos ali? Bom, aí o que acontece? Basicamente, isso é o que nós temos na configuração das caixas, tá? Então, é, basicamente, habilitou-se aí configuração padrão dos endereços IPs e IPv6, né? E também foi definido ali BGP e o ISIS, né? O MPBGP, a seção entre os PS, e o ISIS como protocolo do core, né? Para fazer com que os segmentos sejam conhecidos. O restante agora, agora que a infraestrutura está montada, agora fica por conta do eMaster terminar o serviço. Vai fazer a parte da inteligência propriamente dita. Então, o que que eu vou fazer no eMaster, né? Como ele está colocando ali para nós. Bom, a primeira coisa, né, eu tenho que acessar o eMaster, o NCE, a versão aqui é o NCE IP, né? Depois de ter feito logon na ferramenta, na interface gráfica, eu teria que ir lá, ter a opção Network Devices, Device Management. Então, todos os dispositivos que já têm BGP Link State e ISIS, né, aquelas caixas que nós configuramos anteriormente, nós vamos adicionar, né? Então, Device Management adiciona todo mundo que está dentro do backbone que vai falar Segment Routing V6. Aí eu tenho uma outra aba onde ele tem lá Service Provisioning SRv6 Configuration. Aí você vai dizer qual que é o SID de cada dispositivo. Cada dispositivo tem um identificador. Aquela loopback que nós havíamos configurado em cada caixa vai ser agora o Segment ID, o identificador. É cada uma das paradas, né? Dentro do Segment Routing ali. Perfeito. Depois, Policy Management, SRv6 Traffic Engineer. Aqui é que você vai criar as políticas propriamente dita com base nas métricas, né? Por exemplo, com relação à política, cada aplicação pode ter uma policy diferente, que são aquelas questões de cores, né? Vamos imaginar que eu tivesse lá a política 101, 102, 103. Cada uma para cuidar de uma aplicação sensível a atraso, outra querendo uma determinada banda, outra com menos perda, algo assim. Então, a política é criada dentro dessa opção aí do SRv6 Traffic Engineer. Ahn, Como ele estava colocando o exemplo, eu quero escolher, a minha prioridade é escolher o caminho possível com a menor latência, ou a maior largura de banda disponível, ou o menor perda de pacotes, enfim, tem várias opções ali. A ideia é que eu consiga criar isso, e essas policies vão ser aplicadas, né? Como a gente havia comentado aqui no item 5, é, antes, né, antes de ter entrado ali na configuração, as policies vão ser entregues para cada um deles, né? As policies construídas no eMaster, eu vou poder fazer a publicação para os roteadores. Então, se eu tiver, por exemplo, lá três policies, e vamos imaginar que atrás de cada um desses roteadores poderia ter ali uma aplicação sensível a atraso, uma aplicação sensível a perda e uma aplicação que precisa de uma banda X. Então, os caminhos, os melhores caminhos para cada uma dessas aplicações atrás das caixas vão ser entregues dentro do meu backbone. Essa grande vantagem aí de usar o eMaster, né? Porque ficar criando as políticas manualmente em cada caixa não é nada escalável, né? Essa é a grande questão. Depois que a política é criada, o que acontece? Eu já fiz o deployment,
que você pode fazer é usar o eMaster para monitorar o funcionamento, né? Monitorar, ver se está realmente tudo funcionando como deveria e fazer algum ajuste se for necessário. Então lá você tem a opção de monitoring, real-time monitoring, traffic visualization. Então eu consigo ver aí se realmente aí os links estão ok, as métricas de uso. De repente eu posso estar vendo ali que é necessário alguma correção, né? Então eu posso fazer o ajuste dinâmico, e esse ajuste pode ser entregue, posso fazer uma nova publicação, né? Para que as políticas sejam corrigidas e, e aí a vida continua, né? Esse é um processo cíclico, né? Já fizemos a implementação e agora a ferramenta vai ser usada aí para monitoração e ajustes conforme o tempo de vida dela vai decorrendo aí. Então, basicamente é isso, né? Tinha um pequeno texto falando ali. É difícil você conseguir exemplos de configuração. O pessoal mesmo cita opções de menu, né? Procurar tentar criar exemplos de policy, né? Para ficar mais claro ali. Mas pelo menos essa é uma visão geral de como é que o eMaster consegue ajudar, né? Tendo política, criando políticas centralizadas para o core do SRv6, do Segment Routing baseado em IPv6 funcionar. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só. Grande abraço a todos. Até a próxima.